Olá, moçada do Papiro, eu sou o Vinícius da Simulados BR e hoje eu quero conversar com você sobre o assunto de Cloud Computing ou computação em nuvem, um assunto extremamente importante para quem estuda, para informática, para concursos no geral. É um assunto que está sendo muito cobrado em qualquer tipo de concurso que envolve o conteúdo de informática. Então eu fiz um resumaço aqui com os principais pontos que são cobrados em questões de concurso. Depois a gente faz uma bateria de exame para chegar arrebentando no dia da prova. Beleza, pessoal? Vamos lá. O que é o Cloud Computing? Né? O que é essa computação em nuvem? É um conjunto de recursos virtuais facilmente utilizáveis e acessíveis, tais como hardware, software, plataforma de desenvolvimento e serviços. É uma novidade que entrou no mercado há pouco tempo e está sendo muito utilizado por pessoas físicas e por empresas. A computação na nuvem permite acessar aplicações que estão online a partir de servidores localizados em data centers na internet, ou seja, nessa nuvem. O software passa a ser um serviço. Então, o Microsoft Office 365 é um exemplo, o Google Drive é um exemplo, que todo mundo usa basicamente, sendo terceirizado atualizações e backups dos arquivos. A segurança dessa nuvem é compartilhada com o contratante e o contratado. Então, a nuvem ela tem uma segurança interna, porém, se a empresa que contratou, por exemplo, não tem mecanismo de segurança, pode comprometer toda essa nuvem. A principal vantagem, deixei destacado para vocês, é a redução de custos. Então a nuvem ela trouxe redução de custos para empresas e até para pessoas físicas. Ter acesso à internet é um requisito mínimo para que um computador tenha contato com a nuvem, lógico, né? As características essenciais da nuvem são serviços mensurados, ou seja, o servidor consegue oferecer o que eu preciso. Elasticidade rápida, aumenta e diminui a capacidade de armazenamento a qualquer momento. Um exemplo é o Google Drive. Eu posso criar uma conta gratuita e ele me dá 15 GB para eu armazenar meus arquivos, backup de fotos, por exemplo. Se eu atinjo esse limite e quero aumentar, eu tenho que pagar. Mas até lá, ele me disponibiliza os 15 GB. Se eu quiser mais, essa elasticidade ele aumenta. Se eu pagar, ele aumenta, ou se eu deixar de pagar, ele diminui, certo? Amplo acesso a serviços da rede, multiplataforma, diversos dispositivos têm acesso. Pool de recursos, agrupamento de recursos, reduzindo custos, mais uma vez, e aprimorando processos. E autosserviço sob demanda. Tem o mnemônico CEAPA, serviços mensurados, elasticidade rápida, amplo acesso a serviços da rede, pool de recursos, autosserviços sob demanda. Os modelos de serviço tem SaaS, PaaS e IaaS. O SaaS é Software as a Service. Esse as a Service significa como um serviço. Então, software como um serviço, plataforma como um serviço e infraestrutura como um serviço. Os SaaS são serviços que serão consumidos, usualmente por nós. Por exemplo, o Office 365 tem o Prize, Drive, o Dropbox, o OneDrive. O PaaS é a plataforma como um serviço. Plataforma que permite aos clientes desenvolverem, executarem e gerenciarem aplicações sem se preocupar com a infraestrutura subjacente. Um exemplo é o Windows Azure. No plataforma como serviço, o gerenciamento ocorre dos serviços em nuvem. A infraestrutura IaaS como serviço fornece serviços de infraestrutura, ou seja, o hardware, como servidores, armazenamento e redes. Ou seja, uma empresa contrata outra empresa para não precisar comprar servidores, não precisar comprar computadores potentes para desenvolver o seu software. Ela contrata uma terceira que vai disponibilizar esses serviços em nuvem para essa primeira empresa contratante. Os usuários têm um controle mais profundo sobre os recursos, mas ainda não têm controle físico sobre a infraestrutura, ou seja, eles não têm o hardware. Um exemplo é o AWS, o Amazon Web Service. A diferença entre a plataforma como serviço para a infraestrutura é que na plataforma ocorre o gerenciamento dos serviços e na infraestrutura o gerenciamento dos processos físicos. Beleza, pessoal? Para encerrar o resumaço, os tipos de nuvem que mais aparecem em provas de concurso. Pública, privada, comunitária e híbrida. A pública todos podem acessar e não é necessariamente de graça. O exemplo é o Google Drive. Todo mundo pode criar uma conta e ter 15 GB livre sem pagar nada para guardar os seus arquivos. Porém, se você quiser aumentar, você paga uma mensalidade. A nuvem privada é restrito a funcionário de uma empresa, por exemplo. Já a comunitária é restrita a órgãos de segurança pública, por exemplo. As organizações com interesses comuns fazem parte da nuvem comunitária. Tem que gravar esse termo, interesses em comum. E tem a nuvem híbrida, que é a combinação entre a pública e a privada ou a pública e a comunitária. Tranquilo? Vamos começar a nossa bateria de questões. Questão número 1.
A segurança na nuvem é de responsabilidade exclusiva do provedor de serviços, que gerencia todos os aspectos de proteção de dados, incluindo a criptografia e firewalls. No nosso resumaço a gente falou que essa responsabilidade é compartilhada, não fica a cargo exclusivamente desse provedor de serviços. Então a questão número 1 está errada. Vou passando bem rápido e fazendo, mas eu indico para que você pause o vídeo, faça a questão, depois a gente volta conversando para ver se você acertou ou errou, tudo bem? Questão número 2. Serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Drive e Dropbox, são geralmente compatíveis com diferentes sistemas operacionais, facilitando o acesso multiplataforma. Perfeito. É uma característica da nuvem, né? Ser multiplataforma. Então você tem acesso a arquivos hospedados no Google Drive, por exemplo, no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, notebook, beleza? Então essa questão está correta, certa. Questão número 3. Na computação em nuvem, a elasticidade refere-se à capacidade de aumentar ou diminuir instantaneamente a escala de recursos, para ajustar a capacidade de acordo com a evolução das necessidades empresariais. Questão completamente certa. Elasticidade é uma característica da nuvem que permite que eu altere a quantidade de serviço contratado de maneira instantânea. Questão 4. Na computação em nuvem, os recursos de computação ficam hospedados em data centers remoto e são disponibilizados à medida que são utilizados. Perfeita essa questão, sem nenhum erro. Questão 5. Ao se armazenar determinado arquivo em uma nuvem computacional pública, o acesso a esse arquivo passa a ser feito por meio da internet. No resumo, a gente conversou que exige-se para acessar qualquer tipo de sistema na nuvem o acesso à internet. Então, questão 5, questão certa. Questão 6. A nuvem privada é um ambiente de nuvem que combina vários benefícios de computação em nuvem, mas não oferece elasticidade devido à natureza de sua concepção. Aí a questão errou, porque qualquer tipo de nuvem possui a característica da elasticidade. Então, a questão 6, questão errada. Não é porque a nuvem é privada que ela não vai ter essa elasticidade. Tanto a nuvem pública, quanto a privada, quanto a híbrida e a comunitária, elas oferecem a elasticidade. Questão 7. O aumento de custos e a desobrigação de possuir uma infraestrutura interna de servidores são considerados desvantagens da computação em nuvem para organizações. Totalmente errada essa questão, né, pessoal? Por quê? A gente falou que a principal característica da nuvem é a redução de custos, não o aumento. E a desobrigação de possuir uma infraestrutura interna, ou seja, o hardware, é uma vantagem também. Então, não existe aumento de custo na nuvem, muito pelo contrário, e a desobrigação de possuir uma estrutura interna é uma vantagem da nuvem. Então, a questão possui 2 erros, questão 7, errada. Questão 8. O uso doméstico da computação em nuvem ainda não é possível, porque esse recurso está disponível exclusivamente para empresas e organizações. Exclusivamente é complicado, porque a nuvem hoje é utilizada por pessoas físicas, eu, você e por empresas. Então, quando ela fala que o uso doméstico, né, por pessoas físicas, por exemplo, né, da computação em nuvem ainda não é possível, está errado. É possível sim. As empresas usam e as pessoas usam. Questão 8, errada. Questão 9. Com o OneDrive, é possível compartilhar arquivos e pastas com outros usuários, que podem acessá-los por meio de vários dispositivos diferentes. Essa questão é da multiplataforma e é possível sim compartilhar arquivos com conhecidos, com pessoas, com colegas de trabalho. Então a questão 9 é a questão certa. Questão 10. Em computação em nuvem, quando uma organização monta e fornece serviço para outras empresas, ela está utilizando um modelo de nuvem do tipo privado. Essa questão, gente, está errada. Ela tenta induzir o candidato ao erro, falando que uma empresa está fornecendo para outra empresa, e isso seria privada. Mas a nuvem privada é restrita a apenas uma organização. Neste caso, quando uma organização monta e fornece serviços para outras empresas, é o caso do Google Drive. O Google Drive, a Google fornecendo serviços para outras empresas. E o Google Drive é um exemplo de nuvem pública e não privada. Questão 10, errada. Questão 11. Na computação em nuvem, uma nuvem pública é compartilhada por organizações que possuem interesses em comum.
sendo o acesso restringido para não participantes. Lembra que eu pedi para a gente gravar esse termo aqui? Neste caso, interesse em comum refere-se à nuvem comunitária e não nuvem pública. Então, questão 11, questão errada. Questão 12. Um sistema que possibilita a gestão e o armazenamento de arquivos na nuvem é conhecido como? Então, ele está pedindo um exemplo de serviço na nuvem. Alternativa A, Google Chrome. Google Chrome é um navegador de internet. B, antivírus. O próprio nome diz, não tem nada a ver com nuvem. C, Windows Defender, também é um tipo de vírus nativo do Windows. D, Bing, é um pesquisador, uma ferramenta de busca. Letra E, OneDrive, é um tipo de serviço na nuvem. Então, questão 12, alternativa E. A respeito do armazenamento de dados na nuvem, assinale a opção correta. Vamos lá, letra A. Ele quer saber a opção correta. O acesso não pode ser feito a partir de celular. A gente viu a característica de multiplataforma, então a nuvem pode ser acessada por celular, por tablet, por computador. Letra B. Os dados gravados no OneDrive ficam armazenados em pendrive. Nada disso, os dados na nuvem, o OneDrive é um exemplo de serviço na nuvem, ficam armazenados em data centers. Então a alternativa B também é errada. C. Não permite o compartilhamento de arquivos. A gente sabe que dá para compartilhar arquivos pela nuvem. D. O acesso não pode ser feito a partir de um tablet. Mesma situação da alternativa A. Pode sim por tablet, por celular, por computador. Sobra aí pra gente. Os dados gravados no OneDrive ficam armazenados na nuvem. Questão correta. 14. Qual a melhor definição sobre Cloud Computing? Alternativa A. Tecnologia ultrapassada, substituída por soluções mais modernas? Errado, né? É uma tecnologia novíssima no mercado. B. Forma de acesso à computação, armazenamento e recursos de rede, hospedados em servidores remotos pela internet. Está completa essa questão, provavelmente é essa. Vamos ler as outras. É uma solução que funciona apenas em computadores com hardware de alto desempenho. Negativo. Até um PC de baixo desempenho consegue ter acesso a serviços da nuvem. D. Tecnologia exclusiva para empresas de grande porte, não sendo adequada para pequenos negócios. A nuvem é disponível para empresas de grande porte, pequenos negócios e para pessoas físicas. Todo mundo tem acesso. E E. Não oferece nenhum tipo de segurança em relação aos dados armazenados. Oferece sim, é uma segurança compartilhada. Então, 14, alternativa correta, B. Para finalizar, pessoal, questão número 15. Os serviços de edição de textos online, como o Google Docs, são disponibilizados na internet por meio de conceito de computação na nuvem. Dentre os diferentes tipos de computação na nuvem, esses serviços são do tipo. Vamos lá. Então, ele fala do Google Docs. Vamos lá. É o PaaS, plataforma como serviço? Não é. Não é infraestrutura também como serviço. Communication as a Service, a gente nem ouviu falar. Tem esse database como serviço, também não falamos. Sobra a alternativa E, um software como serviço, que é o caso do Google Docs, Google Drive, o Dropbox e o OneDrive. Então, questão 15, alternativa E. Pessoal, vou deixar o gabarito aqui para vocês conferirem o seu desempenho. Acredito que todo mundo arrebentou. É um conteúdo tranquilo. Para cargos mais avançados que exigem conhecimento pesado em TI, talvez esse assunto se aprofunde. Mas para o grosso dos concursos públicos, é exigido isso de nuvem. Características, os tipos de nuvem, se tem segurança, certo? É basicamente isso que as questões pedem. Então, espero que tenha ajudado você em sua preparação. Espero também que tenha uma excelente preparação para o concurso que você almeja. Tenha uma excelente preparação. Até mais.